programa de controle financeiro é fácil de usar e contém todos os requisitos para uma boa gestão financeira. Porém, é importante conhecer antes as suas ferramentas e criar uma estrutura financeira adequada à sua necessidade. Estrutura financeira é igual, basicamente, ao plano de contas. Vamos ao passo a passo, começando pelo menu de navegação. Temos dois menus de navegação. Este que fica na própria aba Menu e este aqui em cima, chamado Programa Financeiro. Ambos têm a mesma finalidade, que é te levar para as áreas de cadastramento ou para os relatórios. A diferença entre os dois é que este daqui, que fica na faixa de opções do Excel, tem essa parte, essa guia chamada Lançamentos, que será utilizado exclusivamente no momento que você estiver registrando títulos, ok? Veremos daqui a pouco. Vamos pegar como exemplo o que está como explicação para titulares dos lançamentos. Lá diz: imagine que você queira controlar a empresa A e a empresa B no mesmo controle financeiro, separando os recebimentos e pagamentos atribuídos a cada uma delas. Nesse caso, basta que registre um titular como empresa A e outro como empresa B e associe os lançamentos a esses nomes. Além disso, você pode gerar relatórios consolidando as duas empresas. Em suma, registra o titular ou titulares dos recebimentos e pagamentos realizados ou a realizar. Bem, eu não vou ler cada explicação, mas elas estarão aqui e poderão ser úteis no processo de estruturação do seu plano financeiro. Nós vamos fazer isso na prática. Temos também este quadro, que traz várias informações sobre como usar este programa. E lá, nas áreas de cadastramento, você verá dicas específicas sobre a utilidade e forma de uso dos itens de cadastro. Quando achar que elas não são mais necessárias, basta desabilitar aqui, lá, e elas ficarão invisíveis. Precisando, retorna. Vamos deixá-las visíveis por enquanto. Agora, vamos ao exemplo prático. Digamos que você queira fazer o controle financeiro de um escritório de advocacia e que ele se dedique às áreas tributária e societária. Vamos dar o nome do escritório de Marinho e Associados. E como ele é que será controlado, vamos colocá-lo como titular. Bom, primeiro vamos voltar aqui para o menu Programa Financeiro e podemos escolher ir por aqui ou por aqui, ok? Então, clicando aqui, olha lá, já abriu o formulário para cadastramento e aqui também tem aquelas dicas, informações sobre o que significa titular, tá? Então, são informações auxiliares. E aqui vamos dar o nome. Então, tanto faz aqui colocar tudo minúsculo, tudo maiúsculo, ele sempre vai sair maiúsculo, tá? Então, você pode simplesmente escrever assim, Marinho. Vou colocar com essa letra E, Associados. Vou dar um Enter, ele já vai registrar. Olha lá, Marinho e Associados. Bom, já cadastramos o titular e digamos o seguinte, que a pessoa, sem saber que ainda faltam coisas a serem cadastradas, queira já ir para a área de lançamentos. Então, clico aqui. Olha o que aconteceu. Antes de começar a lançar, é preciso que exista pelo menos um centro de custo cadastrado. O sistema o está direcionando para a área de registro de centro de custo. Então, isso é um facilitador, porque você não tem que se preocupar. Ele vai te direcionar. Ele vai dizer o que precisa ser previamente preenchido para iniciar o processo de registro dos títulos. Ok? Então, vou dar OK aqui. Olha lá, ele já levou para centro de custos. E agora vamos preenchê-lo. É importante entender bem o que significa centro de custos. Então, vamos a esta leitura aqui. Centro de custos serve para concentrar os registros de recebimentos e pagamentos dentro de uma mesma unidade de controle. Você pode criar centros de custos para controle de seus gastos pessoais, como moradia, alimentação, educação, lazer e etc. Por exemplo, o centro de custos moradia concentra as despesas com prestações da casa própria ou aluguel,
contas de água, luz, telefone, mercado, etc., as quais, por sua vez, são definidas através do plano de contas. Ou seja, eu tenho a conta dentro do plano de contas chamada água, chamada luz, telefone, mercado, e quando estiver cadastrando essas contas, eu associo as mesmas a um centro de custos. No caso, neste exemplo, moradia. Ok? Bom, continuando. Assim, ao selecionar o relatório por centros de custos, você verá que o valor informado para moradia corresponderá à soma das despesas que você associou a esse centro de custos. É isso. No nosso caso, vamos criar 3 centros de custos. Um para os gastos do dia a dia e 2 para as atividades específicas do escritório, que está relacionado ao tributário e ao societário. Então, vamos cadastrar o primeiro aqui, que eu vou chamar de uma forma genérica de administrativo. Enter. Pronto, já cadastrou. E os outros dois, nós vamos deixar daqui a pouquinho, porque nós vamos preencher através de uma outra forma, ok? Que eu quero mostrar. Bom, vamos clicar de novo na área de registros e ver o que acontece. Olha lá. Antes de começar a lançar, é preciso que exista pelo menos um grupo de contas cadastrado. O sistema o está direcionando para a área de registro de grupo de contas. Ok. Olha lá, já me levou para a área do grupo de contas e já abriu o formulário. Vamos entender o que é grupo de contas. Vamos fazer a leitura aqui, ó. Grupo de contas serve para aglutinar as contas do plano de contas dentro de uma mesma unidade de controle, segundo a sua natureza. Ou seja, muito semelhante ao centro de custo, só que está abaixo do centro de custo. Então, o centro de custo está relacionado à atividade da empresa, a extinguir uma atividade, ok? E o grupo de contas está mais relacionado à questão de especificar o tipo de despesa ou o tipo de receita. Neste exemplo aqui, ó, você pode, por exemplo, criar um grupo de contas chamado despesas com pessoal, para concentrar as contas de salários, férias, 13º salário, gratificações, etc., que por sua vez serão criadas pelo plano de contas. Então você vai lá no plano de contas, cria uma conta chamada salário, e ele vai te obrigar a associar com um grupo de contas já previamente cadastrado. No caso, despesas com pessoal. Outro exemplo é o grupo de contas receitas operacionais, que pode concentrar as contas de venda de produtos, prestação de serviços e etc. Assim como o grupo de contas despesas operacionais pode aglutinar as contas compra de produtos para revenda, compra de insumos, custos com pessoal, aluguel da fábrica, etc. Neste primeiro momento, nós vamos cadastrar um único grupo de contas, que vamos chamar de recursos financeiros. Errado aqui, financeiros. Enter. Bom, esse recursos financeiros está relacionado às movimentações de entrada e saída de dinheiro que não sejam provenientes da atividade da empresa. Por exemplo, você vai lançar um saldo anterior para iniciar um controle de uma conta bancária, né? Ou vai ter que registrar o aporte de um sócio, aporte de recursos de um sócio, ou tem que fazer transferência da conta caixa para a conta corrente, ou da conta corrente para a conta caixa, ou vai fazer uma aplicação financeira. Ou seja, são todas as movimentações que não estão relacionadas a receitas e despesas propriamente ditas, ok? Vou clicar novamente aqui em área de registro e ver o que acontece. Olha lá. Antes de começar a lançar, é preciso que exista pelo menos um plano de contas cadastrado. O sistema o está direcionando para a área de registro de plano de contas. Vamos lá. Ok. Mesma coisa. Ele foi para a área de plano de contas e já abriu o formulário. Esta é a última etapa de preenchimento da estrutura financeira.
Depois disto, não precisaremos ser tão metódicos na simulação de registro para Marinho e Associados. Mas centro de custos, grupo de contas e plano de contas costumam dar um nó na cabeça das pessoas. E então é melhor tentar explicar bem a diferença entre eles. Vamos também à leitura do quadro explicativo. O plano de contas reúne as contas de receitas, de despesas e as de movimentação financeira, que saldo inicial, transferência entre contas, tal, a serem utilizadas no controle financeiro, para a identificação dos tipos de recebimentos e pagamentos efetuados ou a efetuar, e nos fluxos de caixa. Exemplo de contas de receita: receitas de prestação de serviço, receita financeira, outras receitas, tal. Exemplos de contas de despesa: aluguéis, contas de energia, tarifas bancárias, impostos, outras despesas. Exemplos de contas de movimentação financeira: transferência entre contas, aplicação financeira, resgate de aplicação financeira e por aí vai. Nesta nossa simulação, vamos considerar que você vai usar o programa financeiro para controlar uma empresa que já existia. Então, vamos lançar uma conta chamada saldo anterior. Primeiro, o importante é o seguinte: aqui eu tenho três opções: ou é receita, despesa ou é movimentação financeira. Bom, saldo anterior não é nem receita nem despesa, logo é uma movimentação financeira. E já vamos escrever aqui: saldo anterior. E aqui embaixo já carregou com a informação do que nós tínhamos cadastrado lá em grupo de contas, que foi recursos financeiros. Como se trata de recurso financeiro mesmo, né? Vamos mantê-lo aqui. Ele subiu com esse nome já porque lá só tem um registro. Logo, se tivesse mais de um, subiria aqui sem nenhuma informação e você teria que usar aqui para escolher o que fosse mais adequado para a conta que você está cadastrando, ok? Então, vamos dar um registrar. O Enter tem o mesmo efeito. Bom, considerando que acabamos de cadastrar um plano de contas, ainda falta cliente, fornecedores e conta corrente, né? Mas até agora nós estávamos navegando por aqui, porque é uma forma de ir até a área de lançamento, mas que o próprio sistema, o próprio programa, quando não há todos os cadastros obrigatórios prévios feitos, ele então direciona automaticamente. Então nós estamos indo por aqui. Então posso clicar aqui de novo, ele vai falar, ó, antes de começar a lançar é preciso que exista pelo menos um cliente ou fornecedor cadastrado. O sistema está direcionando para a área de registro de cliente e fornecedor. Você dá um OK, ele vai te levar lá para a área de cliente e fornecedor. Então você pode continuar aqui, ou pode também, só para mostrar para você, né? E diretamente, ó, você escolhe aqui, pronto, ele te leva para o mesmo lugar, tá bom? E aí, vamos cadastrar um cliente fornecedor. Bom, eu tenho o hábito de sempre cadastrar a própria empresa titular, porque ela em algum momento, por qualquer motivo, vai precisar ter movimentação. Então nada mais justo que ela seja a primeira, né? Por exemplo, quando tiver saldo inicial, vai ser um saldo inicial dela. Transferência entre contas vai ser transferência entre contas dela. Então ela vai ser usada como um cliente fornecedor, né? De alguma forma. Vocês vão perceber claramente isso daqui a pouquinho quando nós estivermos na parte de lançamento, tá ok? Então vamos lançar aqui Marinho e Associados. Bom, ele já assume que é pessoa jurídica, vou deixar assim, tá? O resto não são campos obrigatórios. Então, podem ficar assim, depois você pode vir e complementar a informação, e inclusive utilizar essa parte de cliente fornecedor como sendo realmente um cadastro de consulta, né? Para ter telefone, contato e tudo mais de seus clientes e fornecedores. Vou dar um registrar. Olha lá, ele já assumiu também, ok? E agora falta o quê? Conta corrente. Mas vamos por aqui. Olha lá. Antes de começar a lançar, é preciso que exista pelo menos uma conta corrente cadastrada. O sistema está direcionando para a área de registro da conta corrente. Vou dar OK. Olha lá, já levou para a conta corrente, abriu o formulário. E na conta corrente, bom, recomendável, sempre vai ter a conta caixa, né?
você faz um saque do banco lá e não destinou para nenhum lugar nenhum, está onde? Na conta caixa. Então, sempre comece cadastrando a conta caixa. Então, está aqui, caixa. De quem? De qual titular? Marinho Associados. Por que ele apareceu aqui? Porque só existe um titular cadastrado, ok? Então só pode ser associado a ele. Se tivesse mais de um titular cadastrado, aqui estaria em branco e você teria que escolher aqui também, ok? Vou dar um registrar. Tá lá, conta caixa cadastrado. E aqui vem uma informação rapidamente aí sobre conta caixa. Cadastre a conta caixa e depois as contas bancárias dos respectivos titulares. Os relatórios poderão ser gerados individualmente por conta corrente ou pelo somatório das mesmas. Caso você escolha um titular na hora de gerar um relatório, somente as contas correntes atribuídas a ele é que farão parte do somatório. Sendo uma única conta corrente cadastrada, ela aparecerá automaticamente no campo próprio do formulário de lançamentos. Ótimo. Aparentemente, todos os cadastros prévios obrigatórios já foram preenchidos. Então, se clicar aqui em área de registro, ele tem que me direcionar lá para a parte de lançamento. Vamos ver. Olha lá. Bom, já veio para a área de lançamento e veio com uma informação. Importante ressaltar que você pode efetuar novos cadastramentos a partir do formulário de lançamentos. Clicando nos botões quadrados com sinal de mais, posicionados à esquerda dos campos de itens cadastrados, você será direcionado para a área do tipo de cadastramento escolhido e depois retornará automaticamente para o formulário de lançamentos. Utilize a tecla Tab para navegar entre os campos. Clicar na tecla Enter equivale a apertar o botão Registrar. Este aviso somente será exibido quando não houver nenhum lançamento efetuado. Então, isso aqui só vai aparecer uma vez. Vou dar um OK. Olha lá, como não tem nenhum lançamento ainda, ele já abriu o formulário. E olhem que interessante. Como só tem um titular cadastrado, já abriu com esse titular. Como só tem um cliente fornecedor também, como só tem um centro de custo, só tem um plano de contas, só tem uma conta corrente, por isso que não cadastrei nenhuma outra, para mostrar que ele tem essa vantagem, né? Isso traz o quê? Traz uma velocidade maior, você não tem que ficar vindo aqui em cada campo desse e ficar escolhendo. Ele, se tem um só, ele já traz preenchido, tá bom? Vamos cadastrar um valor de R$500 para a conta caixa, tá certo? E se dermos registrar, ele vai trazer uma informação de erro de preenchimento. Está dizendo aqui, você precisa indicar se a movimentação financeira será a débito, saída, ou a crédito, entrada. Eu dou um OK, ele manteve o formulário. Isso significa o seguinte, que toda vez que for uma movimentação financeira, você tem que dizer se é um crédito, ou seja, se o valor é credor, né, é positivo, ou se é débito, se o valor é negativo. No caso, digamos que o valor seja credor, até porque conta caixa não pode nunca ser devedora. Então, vou dar um registrar. Dando um duplo clique na linha do registro desejado, você abre o formulário com todos os dados e pode editá-lo. Então, digamos que ao invés de R$500 seja R$600. Eu dou um Enter, equivale a registrar, pronto. Ele já fez a alteração. Digamos agora que você queira também cadastrar o saldo inicial de uma conta bancária. Como é que faremos isso? Bom, podemos ir lá em conta corrente, cadastrar uma nova conta bancária e aí volta para cá e faz o lançamento em cima dela. Mas também podemos, e é isso que queremos mostrar e enfatizar, fazer isso diretamente por aqui, através do formulário de registro de lançamento. Então você vem aqui em novo, tá certo? E aqui está mostrando conta caixa, mas eu não quero fazer o lançamento da conta caixa. Eu quero lançar, digamos, R$20.600 a crédito, mas não na conta caixa, uma outra conta. Então você clica aqui nesse botão de mais, ó, ele já te levou lá para a conta corrente.
Já trouxe que é Marinha Associados porque só existe um titular cadastrado. E aqui você vai dizer, ó, então digamos que seja a conta corrente, vou pôr C/C 001.2223, ok? Da, digamos, Banco X, agência 001, ok? Registrar. Olha o que aconteceu. Então ele cadastrou lá a conta corrente e já voltou para o formulário com ela selecionada. E você já tem o resto do campo tudo pronto, basta dar registrar. Pronto. Olha que simples. Você não tem que ficar saindo daqui, indo lá, cadastrar, voltar. Por aqui mesmo você consegue resolver muita coisa. As células aqui estão protegidas. Então se você quiser excluir, eu apertei excluir, ele vai dizer que está protegido e não deixa. Mas você pode ajustar o tamanho da coluna de acordo com a sua necessidade, ao seu gosto, tá vendo? Então você pode diminuir aqui para poder enxergar melhor à direita, diminuir aqui, aí livre. Para estes dois lançamentos, nós utilizamos um plano de conta chamado saldo anterior, que já estava cadastrado. Mas quando nós fizemos esses dois lançamentos, a gente se referiu muito à questão de saldo inicial, o que parece ser um termo mais adequado. Então, digamos que você tenha se arrependido e falou, puxa, chamei de saldo anterior, mas eu queria chamar mesmo de saldo inicial. Como é que eu resolvo isso? Olha, você indo lá, então isso aqui é um plano de contas, né? Vai lá para o cadastro de plano de contas, dá um duplo clique aqui e edita. Ao invés de saldo anterior, você vai chamar saldo inicial. Dá um Enter. Pronto, ele alterou aqui. Agora vamos voltar lá para a área de registros. Olha o que aconteceu. Automaticamente já alterou o plano de contas. Então, isso é o que nós chamamos de integração de dados, ok? Então, toda vez que você modificar alguma coisa nos cadastros de cliente fornecedor, do titular, conta corrente, centro de custo, grupo de contas, plano de contas, tal, automaticamente estará sendo ajustado aqui na área de lançamentos, ou seja, todos os lançamentos serão automaticamente corrigidos também, ok? Bom, vamos voltar agora lá para o cadastro de conta corrente. Vamos abrir essa aqui, que é o cadastro da conta caixa, e vamos excluir. Olha lá, há lançamentos registrados com essa conta corrente. Substitua nos lançamentos para poder excluí-la. Vou dar um OK. Bom, o que isso quer dizer? Que a integridade dos dados impede também que você consiga excluir um item cadastrado se ele estiver sendo usado nos títulos. Então, isso te traz uma segurança muito boa. Impede que os usuários, por um erro, sem querer, tal, consiga excluir um item que esteja sendo usado lá, porque isso provocaria sérios problemas. Esses problemas aqui não ocorrem. Aproveitando que estamos aqui numa área de cadastramento, no caso conta corrente, né? E dizer que quando você for cadastrar um novo, isso sempre vai acontecer de forma meio que automática, porque ou você vem através de área de registro e ele vem para cá e já abre o formulário para cadastrar a conta corrente, ou mesmo que você venha pela conta corrente e não tiver nenhum registro ainda, ele também vai abrir o formulário. Mas digamos que você tenha sido conduzido até aqui, né, e fechou o formulário. Tipo assim, pegou e cancelou. E aí o que você faz? Vai estar tudo vazio aqui. Não adianta dar duplo clique nesse caso, tá bom? Porque as células estão protegidas. Você tem que usar o botão novo. Isso vale para cá e também para todos os demais cadastros. Cancelar. Vamos voltar para a área de registros. Vou abrir esse título, excluí-lo e vamos criar um novo título a partir de um já existente. E isso vai ajudar muito a ganhar tempo com o aproveitamento de parte dos seus dados. Então vamos dar um duplo clique aqui. Então já abri esse título com os seus dados preenchidos.
e vamos aqui copiar, põe 1 e faça as alterações que quiser. Então aqui vamos voltar, vamos por 20.600 e escolher a conta corrente que já estava cadastrada. Vamos dar registrar. Olha lá o que aconteceu. Ele gerou então um novo título, se aproveitando dos dados de um título já existente. Vamos falar agora sobre os campos do formulário de título. Então vamos abrir um novo e já mostrando que estes campos aqui, mais o de conta corrente, referem-se àqueles cadastramentos prévios obrigatórios, né, necessários para que você consiga subir esse formulário. Este campo, data de lançamento, e também data de emissão, data de vencimento e data de vencimento ajustado, já sobem automaticamente com a data do dia em que você está fazendo o registro, ok? No caso de data de lançamento, registre exatamente isso, a data em que você está lançando. Você pode alterar essa data, tá? Mas é importante quando você precisar fazer um filtro, fazer uma consulta dos lançamentos que realizou num determinado momento, num determinado dia. No caso de valor, sempre lançar com um sinal positivo. Por quê? Quando você apertar registrar e tratar-se de, por exemplo, um plano de contas de despesa, ele automaticamente vai registrar o valor com sinal negativo. Assim como se você também escolher débito quando tratar-se de movimentação financeira. Ok? E se você deixar crédito ou tratar-se de uma receita, ele vai manter o sinal positivo. Data de emissão está relacionado à data do documento. Por exemplo, se for uma nota fiscal, então tem que ser a data da nota fiscal. Se for um recibo, a data do recibo. Ok? Então está relacionado não com a emissão do título, mas com a emissão do documento. Ok? Aqui, tipo de documento, são vários. Então, AV está dizendo aqui embaixo, aviso de lançamento. Então, digamos que seja um tipo de documento genérico aí que atende a vários tipos de lançamentos não especificados, né? CT, contrato, quando você estiver lançando parcelas de contrato, por exemplo. DANF, referente à compra de mercadoria, né? Quando você estiver comprando mercadoria ou estiver vendendo uma mercadoria. FAT de fatura, por exemplo, você está pagando uma conta de energia, tal, que a gente considera uma fatura. RPG, quando for um lançamento gerencial de ajuste, por exemplo. ND, nota de débito. Nota fiscal. PRV de previsão, tanto de pagamento quanto de recebimento. REC de recibo. E TRAN de transferência, transferência financeira. Este campo, número e ou descrição do documento, data, conciliação, histórico e observação interna, não são de preenchimento obrigatório. Este campo, número e ou descrição do documento, serve para você colocar ou o número da nota fiscal, ou o número do contrato, ou informações referentes ao contrato, número do recibo, ou qualquer informação que esteja associada ao documento, né? O histórico, que também não é obrigatório, é importante porque é através dele que você faz uma descrição daquilo que está acontecendo, do fato gerador, tal, do lançamento. Observação interna, por sua vez, serve como um complemento do histórico. Então, imagine a situação em que você precisa fazer observações a respeito do cliente fornecedor ou com relação a algum atraso que aconteceu, tal, alguma informação que seja importante, mas que não precise ir para a contabilidade, por exemplo. Então, no histórico você faz a descrição exata da operação, o necessário. E na observação interna você usa para complementar informações que sejam importantes para a sua gestão do pagamento ou do recebimento. A diferença entre data de vencimento e data de vencimento ajustado é que
A data de vencimento traz o vencimento original da operação, e data de vencimento ajustado eventualmente pode trazer uma data posterior, do tipo, olha, aconteceu um atraso no pagamento, no recebimento e tal, mas você quer manter a informação do vencimento original. Então você altera somente a data de vencimento ajustado. Então, data de vencimento ajustado sempre tem que ser ou a mesma data de vencimento original ou uma data posterior a ele. Todos os relatórios relacionados a vencimento vão trazer a data de vencimento ajustado, ok? Porque ou ela é igual à data de vencimento, ou ela é posterior, ou ela é programada. Então é ela que sempre vai nortear os vencimentos futuros, seja de a pagar, seja de a receber. Agora, data de realização. Bom, vejam que tem um fundo até diferente, está destacado, porque este campo funciona como um divisor de águas. Ele define se um título está em aberto, ainda não baixado, ou se está baixado, ou seja, se o valor do título já foi pago ou se já foi recebido, tá certo? Então, deixar esse campo em branco significa que ele está em aberto, não recebeu e nem pagou o valor do título. E se está baixado, significa que naquela data informada, você recebeu ou pagou o valor do título. Isso é muito importante na questão da geração dos relatórios. Lá, claramente está definido contas, o que está realizado e o que está a realizar. Então, realizado representa os títulos já baixados, ou seja, com data de realização preenchida. E os a realizar, os títulos que têm esse campo data de realização em branco, ou seja, que ainda não pagou ou recebeu. Data de conciliação, ela é também opcional e necessária quando você quiser ter um controle de conferência dos valores lançados por conta corrente, por exemplo, para estar acompanhando com o extrato bancário e fazer a conciliação bancária. Do tipo, olha, você já emitiu um cheque. Hoje quase difícil emitir cheque, mas você emitiu um cheque. E esse cheque você já baixou, porque você já pagou com o cheque. Só que ele ainda não caiu na conta bancária. Não foi para compensação, ou seja, não foi debitado da sua conta. Então, há aí um intervalo entre a data em que você baixou e a data em que ele de fato foi debitado na sua conta. Então, a data da conciliação mostra a data em que efetivamente ele foi debitado da sua conta, tá certo? Isso é importante porque te ajuda em determinadas situações a saber se o seu saldo bancário é correto ou se ele está sujeito a alterações em funções de pagamentos ainda não debitados. Para darmos sequência às explicações, vamos gerar novos registros. Digamos que você precise criar previsões de pagamentos e recebimentos para controlar a contas a pagar, contas a receber, para gerar fluxo de caixa e tal, né? E que essas previsões precisem alcançar os próximos 12 meses. Para isso, vamos usar um recurso chamado multicopiar, que ele está aqui em cima, neste campo copiar. Então vamos fechar esse título, abrir um novo e iniciarmos o lançamento com a previsão das despesas, ok? Então, primeira coisa, para não esquecer, vamos já colocar aqui 12, porque queremos que ele gere 12 novos títulos de previsão. E o que queremos são previsões de despesas. Então, aqui, primeiro, previsão de despesa, a gente vai pagar um fornecedor, mas não vai ser Marinho Associados, então temos que trocar. O sino de custo, no caso agora, não será mais administrativo, porque a gente está partindo para registros operacionais, ok? Que tem a ver então com receitas e despesas. E o plano de contas não vai ser saldo inicial, vai ser pagamento de uma determinada despesa. Então vamos mudar primeiro aqui em cima, cliente fornecedor. Então clica no botão
vai lá para cliente fornecedor e vamos lá. Vamos chamar de diversos fornecedores, para ser um fornecedor genérico. Centro de custo, vamos para lá também, e assim. Vamos, neste momento, cadastrar uma das áreas de atuação do escritório, que é a tributária. Pronto, voltamos para o formulário e agora vamos cadastrar uma conta de despesa no plano de contas. E vamos cadastrar, já veio como despesa, vamos cadastrar folha de pagamento. Agora observe o seguinte, olha, o grupo de contas, ele carregou recurso financeiro porque não tem outro grupo de contas cadastrado. Então o que nós vamos ter que fazer? Criar também um novo grupo de contas. Então vamos para lá. E vamos chamar esse grupo de contas de despesas operacionais. Depois vamos ver o resultado. Pronto, agora nós temos uma despesa, folha de pagamento, relacionada ao grupo de contas despesas operacionais, registrar. Voltamos para o formulário de lançamento. Vejam que ele já carregou aqui a conta que foi lançada agora, uma conta de despesa, e ele já está atribuindo este lançamento como sendo de uma despesa. Bom, o que falta agora? Digamos que o vencimento previsto para essas previsões seja, vamos pôr no meio do mês, tá? Então, vamos pôr dia 15 de novembro de 2018, ele já alterou sozinho o vencimento ajustado, ok? E não esqueça de alterar o tipo de documento para PRV, que é um documento de previsão, tá bom? Bom, tá vazio aqui o campo valor, mas vamos dar um registrar para ver o que acontece. Olha lá, ele reclama. Então, os campos obrigatórios, quando você dá registrar, ele não te deixa andar, ele te força a preencher, tá? Então, vamos colocar aqui um valor de mensal R$30 mil. E vamos dar registrar. O que vai acontecer? Olha, ele já está criando os 12 novos títulos. Pronto, já criou. Ok? Repare que, olha, ele manteve a mesma data como data de emissão, mas ele alterou as datas de vencimento original e vencimento ajustado. Então ele manteve aquilo que você informou que foi 15/11/2018, e dos outros títulos que foram gerados automaticamente, ele foi mantendo o dia, porém alterando o mês e o ano, ou seja, ele foi indo de 30 em 30 dias, de mês a mês, até o final. Isso é um recurso muito interessante, muito prático, torna a questão de montar um fluxo de caixa com várias previsões, ou uma análise de negócio tal, é muito mais prático, muito mais rápido. Da mesma forma, ele também ajustou o mês de competência. Repare que no primeiro título que deu origem, colocamos como mês de competência 10 de 2018. E se olharmos os demais, olha lá, já está na sequência, mês 11 e o último, mês 9 de 2019. Bem, como tudo foi feito até aqui, num passo a passo, explicando cada ponto, pode dar a impressão de que o processo é moroso, mas não é não. Vou fazer outros lançamentos agora, mas de forma direta, sem interromper para fazer explicações. Vou lançar 2 novas previsões de despesas. Vou me aproveitar desse lançamento que já está feito. Vou aqui colocar 12 vezes. E vou alterar aqui. Vou criar uma nova conta de despesa. Essa conta vou chamar de aluguel agora. E vou associar com despesas operacionais. O valor do aluguel eu vou pôr R$10 mil. E aqui o centro de custo não é tributário, eu vou colocar como administrativo, porque pertence às duas especialidades.
Vou abrir de novo, mais 12 vezes, e vou aqui dizer que é administrativo, vou criar um outro plano de contas, que eu vou chamar agora de telefone, vou dizer que é despesa operacional também, já voltou para o título, e vou registrar. Por que tratei as despesas com aluguel e telefone como pertencentes ao centro de custo administrativo? Bom, foi um critério porque estou entendendo que essas despesas não são exclusivamente da área tributária, mas é do escritório como um todo. Logo, se amanhã ou depois quiser saber qual é o custo de cada especialidade, então faria um rateio, tá certo? É diferente, por exemplo, da questão da folha de pagamento, que a gente atribuiu que é uma folha de pagamentos da área tributária, que trabalha para a área tributária, então dá para você isolar, dá para você dizer que aquele custo é só da área tributária. Foi por esse motivo, só um esclarecimento adicional aí. Vamos agora fazer uma previsão de custo com folha de pagamento para a área societária. Então vou me aproveitar desse título, 12 vezes, folha de pagamento, tributária, eu tenho que alterar, eu tenho que criar aqui, societária. Já está lá, digamos que o valor da societária seja menor, seja só de R$20.000. E vou registrar. E para finalizar esta simulação de previsões, vamos criar títulos de faturamento para as duas áreas de atuação. Vou também me aproveitar de um título de previsão já existente. Então, duplo clique aqui. Vou colocar 12 vezes aqui também, para gerar 12 novos títulos. Bom, já está como tributária, eu vou manter. E aqui, eu não quero folha de pagamento. Agora a gente quer receita. Então, vou entrar aqui e vou falar, olha, muda para receita. E aqui eu vou falar assim, ó, receitas, serviços da área tributária. Legal. E aqui no grupo de contas eu tenho despesas operacionais e recursos financeiros. Nenhum dos dois serve para este caso. Então vou lá no grupo de contas e vou pôr assim, ó, receitas operacionais. Tá certo. Pronto, agora sim, e vou dar registrar. Está aqui, serviços da área tributária, já virou uma receita, tenho 12. Digamos que a receita esperada para este caso aqui seja de, vamos dizer, por mês, né, R$40.000. Agora, vamos fazer as previsões de faturamento para a área societária. Então, vou me aproveitar desse título, que foi o primeiro lá do faturamento do serviço da área tributária. E vamos fazer a alteração. Primeiro, deixar em 12 aqui. Vamos ajustar o valor. Digamos que na área societária o lucro seja em torno de R$32.000, por mês. Então, agora sim, eu tenho que vir aqui no centro de custo, criar a área societária. Ou não, ela já está criada, olha lá. E agora tenho que vir aqui e criar um serviço da área tributária. Não, da área societária. Então o que precisa? Venho aqui, vou pôr como receita, e vou pôr serviços da área societária. Venho aqui e falo, ó, já está feito aqui, receitas operacionais. Vou dar um OK. Está aqui, serviço da área societária, sendo de custo societário, e já tem o valor, registrar. Antes de prosseguirmos, é preciso corrigir o valor dos títulos de previsão das despesas com telefone, pois esses valores ficaram iguais aos do título copiado, no valor de R$30.000. Isso é um exagero. Então vamos ajustar para R$3.000 por mês.
E para isso, vamos usar o filtro de Excel e chamar título a título e alterar. Então, como é que vamos usar o título? Vamos pegar aqui pelo plano de contas. Vou selecionar apenas telefone e dar um duplo clique aqui e alterar de 30.000 para 3.000. Mesma coisa aqui. 30.000 para 3.000. Vou fazer isso com todos. Demora um pouquinho mais por causa do filtro. Mas tem a vantagem de não ter que ficar procurando, né? Já estão todos na tela. Só mais um pouquinho. Faz de conta que foi um erro proposital para poder mostrar esse recurso para vocês, né? Quase terminando. Este mais um só. E para tirar o filtro, que às vezes você tem dificuldade de saber onde ele está, tem aqui um recurso, ó, limpar filtros. E quando a sua área de lançamentos estiver carregada com muitos registros, será útil utilizar este recurso para encontrar o último lançamento. Vou registrar. Agora, vamos à terceira etapa desta videoaula, que é mostrar os relatórios. Bom, vejam aqui que tem uma guia exclusiva para os relatórios. Vamos começar pelo primeiro. Este é o relatório de títulos baixados e a baixar. E é neste campo aqui, olha, status, que você consegue migrar de um tipo para o outro, ou seja, de realizado, baixado, para a realizar ou a baixar. No caso, olha, eu dei um duplo clique ali, isso aqui é uma tabela dinâmica, né? Eu não tenho outra opção. Por quê? Vou sair. Porque não tem nenhum título baixado ainda. Então nós vamos voltar lá, através deste menu aqui em cima, vou para a área de registro e vou baixar um título. Vou subir aqui. Que título eu vou baixar? Já deveria estar baixado, né? Vamos entender que isso daqui é saldo inicial. Então, saldo inicial, ele já existe. Ele não é uma previsão, ele já é um fato. Então, vou abrir e vou dizer, ó, no dia 9/10, está realizado, está reconhecido que tem esse dinheiro. Da mesma forma, vou reconhecer no dia 9/10 que tem esse dinheiro no caixa. Agora vamos voltar lá. Se viermos aqui agora, olha lá, ele já trouxe os dois títulos que estão baixados. Então, com o passar do tempo, né, isso daqui vai ter um volume grande de títulos em função do período que você escolher. Bom, muita coisa em termos de pesquisa, né, de análise, você pode fazer diretamente lá na área de lançamento, olhando os títulos lá, porque lá também tem o recurso do filtro e tudo mais. Mas aqui é muito melhor para você ter uma visão de contas a pagar e contas a receber, porque só tem os campos que são importantes para isso. E também você consegue aqui ter uma velocidade maior nos filtros.
Tá vendo essa parte aqui de cima? Quando tiver mais de um titular, basta clicar e você seleciona somente aquele titular. Eu quero olhar só administrativo? Pronto, é que só tem administrativo aqui. Vou mudar aqui para a realizar. Mudo para societário, pronto, só está me mostrando societário. Agora só administrativo. Ah, eu quero ver tudo, então tiro o filtro. Então você tem uma velocidade maior, né? É mais dinâmico, tá certo? Aliás, essa aqui é uma tabela dinâmica. Bom, outra coisa importante é que você tem o recurso também que eu coloquei de filtrar por vencimento. Então você pode pôr aqui um intervalo e só vai aparecer aqui embaixo as datas de vencimento que estiverem dentro do intervalo informado. Aliás, eu mudei o nome aqui, estava a data, eu mudei para vencimento, para que fique mais adequado a essa data aqui, que de fato é o vencimento, tanto do que tem a receber como do que tem a pagar. Então vamos colocar aqui, para testar, um período de 1/11 até, digamos, 30/11. Opa, 30/11. Vou clicar, pronto. No caso, como a gente está trabalhando com a simulação, não tenho várias datas, né? Então a gente só tem uma que elegeu 15/11 para vários títulos tal. Mas dentro de uma realidade, no seu dia a dia, você vai ter que estar lançando todas as obrigações que tem. Então você vai ter que fazer essa previsão, vai ter que ter esse trabalho de, puxa, vai ter uma obrigação a pagar? Pá, e lança. E lançando, tendo tudo certinho, você por aqui vai ter a visão do que você tem de obrigações, né? E também do que tem a receber. Para tirar o filtro, só clicar aqui. Ok? Então, também pode ser filtrado por aqui, ó. Ah, quero filtrar só a conta caixa. Não vou usar esse aqui porque já tem um filtro aqui em cima, mas você pode ver PRV, por exemplo. Ó, eu quero só enxergar PRV. Pronto, só tenho PRV na tela. Acabou de ver, vem aqui, tira o filtro. Então, é um relatório bastante interessante. Você imprime somente aquilo que você quer para o período que você quer analisar ou quer obter a aprovação de quem está autorizado a pagar e tudo mais, né? Vamos ao próximo relatório, saldos. Pode não ser o que ocorre com a maioria, mas há casos em que o controle financeiro envolve vários titulares e cada um tendo uma conta caixa e podendo ter mais de uma conta bancária. Para esses casos, o relatório de saldo é especialmente útil. O saldo mostrado aqui refere-se ao somatório dos recebimentos e pagamentos realizados, ou seja, somente dos títulos baixados. Vamos ao próximo, fluxo de caixa. O fluxo de caixa vertical é uma excelente ferramenta de controle financeiro de curto prazo. Este relatório traz recursos de filtros que somente a tabela dinâmica consegue proporcionar. Se a conta caixa for selecionada exclusivamente, então aparecerá aqui o saldo de todos os títulos baixados pela conta caixa. Tá certo? Para quem? Para este titular e para estes centros de custo. No caso, aqui está mais clarinho porque não teve nenhum título de caixa baixado contendo o centro de custo societária ou o centro de custo tributária. Ok? Se eu escolher aqui conta corrente, olha, aí é diferente. Aqui mostra que eu já tive título baixado usando o centro de custo administrativo, societária e tributária. Tá certo? E eu estou enxergando aqui somente o saldo referente à conta bancária que foi escolhida. Então, muito cuidado com o uso de filtros, porque ele pode te induzir a erro, carregando para cá um saldo inicial que não tem a ver com aquilo que você quer analisar, ok? Então, vou tirar o filtro, vou deixar tudo em tela. Aqui, na área de títulos em aberto, você pode utilizar os filtros da tabela dinâmica para ter uma visão geral ou uma visão mais analítica.
Por exemplo, aqui eu estou vendo o saldo da movimentação de novembro para o que foi escolhido aqui em cima. Mas se eu der um clique, eu vejo por data. Então eu vi que no dia 15, o saldo de movimentação foi de R$ 9.000. Se eu abrir mais, eu vejo que aqueles R$ 9.000 é composto por pagamento de folha de pagamento, de aluguel, de telefone, e que teve entradas, receitas referente à área tributária, 40 mil, e à área societária, R$ 32.000. E você pode ter uma visão ainda mais detalhada olhando cada título. Por exemplo, a folha de pagamento, o fornecedor foi diversos fornecedores. Foi o fornecedor que nós cadastramos lá. E você poderia, se tivesse preenchido o histórico, está vendo aqui a descrição desse pagamento. E por fim, você tem um número dos títulos que compõem o valor, no caso R$ 50.000. Você pode ir voltando por aqui, vamos lá, você vai ver aqui 50 mil. E pode também ir abrindo ou fechando os filtros por esta ferramenta. Ele abre todos ao mesmo tempo. Ok? E você pode voltar de uma vez só. Olha lá. Aí você pode escolher só o mês, só o ano de 2018, só o mês de novembro e por aí vai. Só esclarecendo que quando nós escolhemos há pouco aqui somente a conta caixa, nenhum título ficou aparecendo nessa região, que é a região de lançamentos. Ok? Por que isso aconteceu? Porque não restou nenhum título em aberto que esteja usando a conta caixa. Lembra, nós lançamos 2 títulos usando a conta caixa, mas nós baixamos esses títulos e eles estão influenciando o saldo inicial. Ok? E aqui só aparecem os títulos que estão em aberto. Ok? Ou seja, ainda não baixados. E qual é a máxima desse relatório? Bem, sua principal finalidade é permitir uma visão rápida da disponibilidade financeira no tempo. Vamos tirar o filtro aqui, por exemplo, para ter mais informação na tela. Claro que nós fizemos uma simulação e que não retrata uma realidade e tal, né? Perfeito, é só uma simulação. Mas digamos que num determinado momento de novembro, lá no começo do mês, alguma coisa assim, você percebesse que o saldo ficaria negativo. Bom, essa ferramenta lhe permitiria uma antecedência, né, para que você conseguisse tomar as providências necessárias para evitar o saldo negativo. Do tipo, ou prorrogando o pagamento de algumas obrigações, ou antecipando algum recebível, né? Ou seja, você teria uma gestão do seu contas a pagar e também do seu contas a receber. E quanto ao fluxo de caixa horizontal? Bom, ele te dá uma visão mais gerencial, mostrando os valores segundo a estrutura financeira que você criou. Ele mostra a evolução dos números lançados para vencimento futuro, separando as receitas das despesas e das movimentações financeiras. No caso, aqui não existe nenhuma movimentação financeira, título de movimentação a ser baixado. Só tem 2 títulos e já estão baixados, por isso que não aparece aqui o grupo da movimentação financeira. Bom, e você tem a possibilidade de analisar assim de uma forma mais sintética ou de uma forma mais analítica. Então, olha, cliquei ali, ele me abriu receitas operacionais dentro do grupo de conta e dentro desse grupo de conta as 2 contas do plano de contas que foram criadas, que é serviços da área tributária, e te mostra os valores atribuídos, e serviços da área societária, e aqui também os valores que foram atribuídos. E também te mostra as despesas no detalhe. Você quer saber a evolução das despesas de folha de pagamento que foram atribuídas para o futuro, né? Estão aqui, aluguel, telefone,
e assim por diante. Você pode usar os filtros, inclusive eles são flexíveis, né? Você consegue aumentar se quiser manter assim para ter um campo a mais. Pode deixar. E também você consegue determinar o período da análise, daquilo que fica mostrado na tela. Então, por exemplo, se quer olhar somente até o final de janeiro de 2019, vem aqui, põe. Pode escrever assim, janeiro 19. Clica no botão, pronto, ele já ajustou. Opa, não deu muito certo, porque realmente eu pus janeiro de 2019 e ele entendeu como 1/1 de 2019. Então, pode vir aqui, colocar 31 e clicar novamente. Pronto, agora sim, está todo o período pretendido na tela. Em algumas abas deste programa, ou planilhas, se preferir, eu deixei oculta a barra de fórmulas e também de títulos, porque fica com um visual mais leve e tal. Eu vou deixar assim. E agora vamos voltar aqui para o menu Programas, Programa Financeiro, e vamos à análise de resultado. Este relatório mostra o lucro ou prejuízo de cada período, mais um somatório desses resultados, chamado de resultado acumulado. Obviamente, ele só mostra as contas que foram associadas à receita ou despesa, que são as que devem influenciar o resultado. Então aqui, ó, receita, despesa. Você pode abrir aqui e ter uma visão mais analítica. Mesma coisa com a despesa. Também pode abrir por aqui. Você conta com um gráfico de resultado acumulado que mostra a evolução no tempo do resultado acumulado, né? Neste caso aqui, tá vendo? Ele é uma constante, porque na nossa simulação o resultado foi igual em cada período. Mas, claro que na realidade da sua empresa, no dia a dia, difícil acontecer assim, né? O mais provável é que ele vá oscilando, tá certo? Então aqui não seria desta forma tão linear, tão constante. Bom, ele também tem filtros e uma coisa interessante, olha, você pode olhar para frente, então a realizar, como também para trás, realizado. Esse realizado, ele está nessa cor assim mais clarinho, porque não tem o que mostrar. O que acontece? No nosso exemplo, né, nesta simulação, só existem 2 títulos que foram baixados e que são de contas de movimentação financeira e não de resultado, ou seja, não de receita e de despesa. Tá certo? Mas, no seu caso, você vai poder optar ou vai, tirando o filtro aqui, olhar as 2 situações ao mesmo tempo. Por exemplo, você pode pegar um período do passado, mais projeções para frente e ver a continuidade, né? Você consegue ter essa visão. Também você consegue estabelecer o período da análise. Então, digamos que você queira olhar somente 2019. Então, você vem, coloca aqui janeiro 2019 e embaixo dezembro 2019. Olha lá, ele já adequou ao período selecionado. Temos também uma análise por VPL e por TIR. O VPL, valor presente líquido, traz o fluxo ao valor presente com base numa taxa comparativa, que é a TMA, taxa mínima de atratividade. Está aqui. Se o resultado for positivo, significa que o seu negócio está te dando um resultado melhor do que aquele observado pela taxa informada, esta aqui. Ou seja, se você tem uma aplicação financeira que te rende 2% ao mês, ou qualquer tipo de aplicação,
o seu negócio, nessa situação, te dará 82 mil e quebrados acima do que você conseguiria com uma aplicação por esta taxa. Então o seu negócio é melhor. Então ele te serve como o VPL te dá uma ideia comparativa do seu negócio com uma outra taxa de remuneração. A TIR, por sua vez, indica a taxa necessária para zerar o fluxo no valor presente. Ou seja, ele te diz o quanto percentualmente você está ganhando ou perdendo. Vou aproveitar o momento para fazer 2 ajustes neste relatório. O primeiro é indicar que a TMA é mensal. E o segundo é informar também a TIR anual. É preciso entender melhor como funciona a TIR, para poder interpretá-la corretamente. Vejam que nesta simulação, a TIR retornou um erro. Está aqui. Isso ocorreu porque o fluxo analisado não começou da forma que seria razoável. Bom, vejam bem, um negócio pressupõe que primeiro se faça investimentos, ou seja, desembolso de dinheiro, para depois só colher o resultado em forma de lucro. Mas em nossa simulação, desde o princípio, tivemos lucro. E a TIR, nessa situação, perde o sentido. A TIR também não funciona quando o fluxo é irregular, ou seja, fica oscilando entre positivo e negativo. Vamos gerar um título novo de gasto lá na área de títulos, né? Com data do início da operação, e ver o que... Aí voltamos para cá e vamos ver o que acontece com a TIR. Então vamos retornar ao programa financeiro, na área de registros, e vamos criar um título de despesa no valor de 40 mil reais. Então vou me aproveitar de um título, vou aqui dizer que vou fazer uma cópia dele, vou alterar o valor aqui para 40 mil, e vamos criar uma despesa para publicidade. Então venho aqui, despesa, vou escrever gastos com publicidade. E vamos dizer que isso aí é uma despesa, faz parte das despesas operacionais. Registrar, está lá, 40 mil, 15/11, não está baixado, eu vou manter como uma previsão, vou dar registrar. Bom, e agora vamos voltar à análise de resultado. Continua mostrando o erro. Por quê? Primeiro vou pôr tudo na tela. Ok. Olha, percebam que nós fizemos um lançamento lá com vencimento em novembro. E aqui está a partir de janeiro de 2019, lá novembro de 2018. Então vamos pôr o período incluindo aquele lançamento aqui. Então vou pôr aqui novembro de 2018. Clicando aqui. Olha o que aconteceu. Agora a TIR já dá uma resposta. Claro que é uma TIR absurda. Com uma TIR dessas teríamos um dos melhores negócios do mundo, né? Mas relevem, porque é apenas uma simulação. Bom, agora vamos para outros relatórios. Bom, temos 2 relatórios. Relatórios por titulares e relatório fixo versus esporádico. No relatório por titulares, como nós só temos um titular, né? Então, ele fica meio sem sentido para essa situação, tá certo? Mas quando há mais de um titular, você consegue ter uma avaliação, uma visão de cada um. Estou reparando aqui que quando fizemos o lançamento lá, gastos com publicidade, ele acabou sendo atribuído ao centro de custos tributária. E seria mais adequado ao centro de custos administrativo.
Mas olha, como se trata de uma simulação, eu não vou lá corrigir isso agora, tá? Mas ele está representando aqui fielmente o que aconteceu lá, como foi lançado. Pode, numa situação normal, vai lá, simplesmente abre o título, corrige, né, edita, dá um OK, vem para cá, já vai estar resolvido. Bom, e este outro aqui, relatório fixo e esporádico, ele serve apenas para diferenciar os gastos correntes, aqueles que acontecem todos os meses em função da atividade da empresa, e aqueles que são esporádicos, que fogem da curva, né, fora do que é o esperado. Agora, vamos aos gráficos. Você tem aqui mostrando resultados, mostrando por tipo de receita, por tipo de despesa, um resultado por centro de custos e aqui por titulares, tá certo? E você pode manipular o período destes gráficos por aqui, por estes dois segmentos de dados, que são recursos da tabela dinâmica. Então você pode escolher só 2018, só 2019. Dentro de 2019 você pode escolher só alguns meses. Então, por exemplo, janeiro, se você mantiver o CTRL apertado, você vai selecionando os meses. Olha lá. Aqui. Pronto. Quero mais um mês. E assim vai. Ok? Então te dá um panorama da situação da empresa. Também bem interessante, né? E por fim, vamos explicar o uso do recurso extra de controle de estoque. É um controle simplificado, mas que pode ajudar muitos no controle físico de insumos e produtos. Para aproveitar a nossa simulação, digamos que a Marinho e Associados tenha produzido um livro e o esteja vendendo a preço de custo a seus clientes. Vamos cadastrar esse produto com um nome fictício de direito tributário. Então seria livro direito tributário. Primeiro passo é cadastrar o item de estoque. Vamos lá em itens de estoque e vamos chamar de livro direito tributário. Vou deixar o resto em branco. Agora vamos cadastrar contas do plano de contas para o registro da entrada e saída do livro. Então vamos lá, plano de contas. Novo. Olha, entenda que a entrada compreende uma conta de despesa, já que supostamente você está adquirindo, comprando o produto para revenda. Então vamos deixar como despesa e vamos dar um nome aqui de aquisição livro direito tributário. Grupo de contas? Vou deixar despesas operacionais, tá bom? Agora um outro, que vou chamar, agora é assim, a saída pressupõe uma receita, já que você o está vendendo, né? Então vou deixar receita e vou chamar de venda, vamos por venda. Venda, livro, direito tributário. E aqui vou deixar como receitas operacionais. Pronto, criamos as duas contas. Só que tem um detalhe que eu não fiz ainda. Vou pegar essas duas contas, então essa aqui primeiro, um duplo clique, e vou dizer aqui, ó, conta associada ao controle de estoque. Vou registrar. Ok. E depois vou pegar lá a outra, que é aquisição, e vou também associar com o controle de estoque. Bom, agora vamos lançar uma entrada e uma saída e ver o que acontece.
Então, estou indo lá para a área de registros. Então, vamos lançar o primeiro título, que é o de entrada. Então, um novo. Eu já deixei cadastrado aqui, ó, diversos clientes. Ou melhor, nesse caso, diversos fornecedores. O que a gente vai registrar agora é a entrada, é a compra, a aquisição. Vou registrar isso no centro de custo tributário. E vamos buscar lá, aquisição. Pronto. Olha lá, ele já entendeu que é uma despesa normal, porque a gente associou a despesa. Mas olha, que interessante, ele abriu novos campos aqui embaixo, ligados ao controle de estoque. Vamos pôr um valor aqui em cima, digamos que pagou R$10.000, determinada quantidade. E vou chamar aqui o produto que foi cadastrado, e digamos que tenha sido 3.000 exemplares. Vou registrar, não, primeiro vamos fazer o seguinte, vou pôr data de emissão como 1/10, data de vencimento dia 3/10, e ele pagou na data 3/10. Registrei. Agora vamos simular a venda. Então, um novo. Agora sim, diversos clientes. Centro de custo tributária. E aqui, deve estar aqui para baixo, a venda do livro. Também abriu aqui embaixo. Digamos que vendeu R$3.000. Aqui. Quantos livros? 1.000 livros. Não. 300 livros. Vou registrar, não, também vou mexer aqui não, faz de conta que foi hoje mesmo que vendeu, tá? Estou registrando. Ótimo. E agora vamos ver o efeito lá no relatório de controle de estoque. Olha lá. Então teve uma entrada de 3.000, uma saída de 300, logo tem ainda um saldo em estoque de 2.700 exemplares. Simples assim. Terminamos. Vamos lá para o início. Olha, esperamos de coração que vocês tenham gostado. Ficamos à disposição para quaisquer esclarecimentos adicionais, inclusive e principalmente para críticas e sugestões. Muito obrigado.